E a pedido dos pais que têm muita pressa, a gente vai postar uma versão reduzida do episódio do Fala Papito, sempre um dia depois do lançamento do programa oficial. Para você ter aquele gostinho e querer assistir o episódio completo. Simbora para mais um Fala Papito. Dessa vez, para aqueles que têm pressa. Fala, papito. Fala, papito. Fala, galera! Hoje a gente abre um episódio que conversa com muitas casas. Talvez até com a sua, com a minha conversa. Mais do que nunca, a infância está diante de uma nova moldura. E não é o VAR, é a tela. Ela distrai, ensina, acolhe, acalma, ocupa o tempo, mas também afasta, acelera, muitas vezes silencia e até gera ansiedade. O tema não é novo, mas o volume, sim. E o impacto, a gente só está começando a entender. E é para isso que a gente está aqui hoje. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, crianças com menos de 2 anos não deveriam ser expostas a telas, de forma alguma, em momento algum, nem que seja para o pai descansar. O que isso revela? Talvez um problema, talvez uma urgência, mas certamente uma pergunta, e ela pode ser retórica. O que a tela está refletindo? Será que estamos falando só de distração, ou também de exaustão, culpa, sobrecarga, ausência de rede de apoio? Será que a tela virou uma fuga? Uma fuga para os pais ou para os filhos também? E mais que isso, o que a infância está deixando de viver quando o tempo de tela vira a principal atividade? Esse episódio não é para culpar, é para abrir a lente, os olhos, é para conversar sobre o que a gente vê e tudo que a gente esconde por detrás da tela. Hoje eu tenho 3 pessoas muito especiais que a gente já vinha conversando há um tempo, tentando marcar esse programa e a gente finalmente conseguiu fazer acontecer. Eu tenho a honra de apresentar 3 grandes mulheres aqui comigo nessa mesa, mais uma vez, formada 100% por garotas. Maria, Miss Maria, educadora com mestrado em Educação Inclusiva pela Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, tem mais de 10 anos de experiência como professora transdisciplinar, é bilíngue, professora bilíngue também, além de ser bilíngue, sei lá quantas línguas ela fala, e professora de empreendedorismo infantil em escolas do Brasil e dos Estados Unidos. Inclusive, estamos fazendo juntos uma colônia de férias de empreendedorismo e educação financeira para crianças. Vocês precisam conhecer. Apaixonada pelo desenvolvimento das crianças e pela formação de adultos que entendem que educar também é brincar. Seja bem-vinda, Maria. Obrigada. Priscila, médica oftalmopediatra e cirurgiã, especialista em estrabismo. Estrabismo é um negócio difícil de falar, viu? É mãe de Guilherme, de 9 anos, de Alice, de 5 anos. Nascida no Maranhão, por pouco a gente não morou no mesmo período lá, no Maranhão, mas quando eu cheguei ela já tinha saído. Mora em Recife desde o casamento, divide o tempo entre os filhos, o consultório e a presença e o serviço na igreja. Depois eu quero saber qual é a igreja. Traz uma escuta afetuosa sobre o uso de telas com crianças, como mãe e como profissional da saúde visual. E ela pode ver de perto os efeitos, né? Assim, dentro de casa e nos seus pacientes. E aí esses efeitos eles são físicos e comportamentais nesse uso precoce e excessivo da tela. Muito obrigado pela participação, por ter aceitado esse convite. Obrigada. Leni, pernambucana de nascença, paraibana de coração, psicóloga clínica formada pela Unicap e pós-graduanda em TCC na infância e adolescência. Recebeu a laurea acadêmica da sua turma, foi fundadora de projetos de inclusão e atuou com adolescentes em extensão universitária. Tem pesquisas premiadas sobre os efeitos das mídias nos comportamentos sociais. Nas horas vagas, é leitora, cantora, instrumentista e escritora. Apaixonada por histórias que conectam. Muito obrigado por estar aqui, Leni. Obrigada pelo convite, Deco. Rapaz, depois eu quero saber como é que tu consegue arrumar tanto tempo pra tanta coisa, né? Porque faz 4 anos que eu tento tocar o ukulele e ainda não saiu nada, velho, nada. Se nós tiver algum professor de ukulele aí aqui em Recife que queira me dar aula, viu? O Maria também quer, a gente pode fazer junto, vai ficar massa. Mas meninas, que bom que ter vocês aqui. Eu vou começar do jeito que eu gosto, literalmente pelo começo. Quando foi que as telas começaram a fazer parte da rotina de vocês? E se puderem já falar como, quando e como? Vai, Lene, tu ia falar. Eu já percebi que tu já ia começar. Então, eu iniciei esse contato com as mídias no geral na minha iniciação científica, ainda na faculdade. Então, eu passei 2 anos aí de IC pesquisando sobre os efeitos das mídias nos comportamentos sociais. Então, a gente pesquisava sobre redes sociais, jogos de videogame, filmes, séries. E aí, estudando, eu percebi que existe essa necessidade de falar sobre esses efeitos nas crianças e nos adolescentes, porque são uma população que estão mais vulnerável, até pela questão do desenvolvimento mesmo, a ter uma dependência maior das mídias interativas. Então, atrelei isso à pós-graduação
e comecei a pesquisar sobre esses impactos. Então, pode-se dizer que essa questão das tecnologias começou a aparecer na minha rotina ainda na faculdade, mas até hoje sigo pesquisando sobre isso. Ô, Lini, só uma dúvida. Qual é a tua idade? 23. Quando foi que tu teve o teu primeiro contato com tela? Tu sabe? Tu lembra? Tela que eu falo, qualquer uma. Seja celular ou tela que diferente das antigas, né? Com Smart TV, esse tipo de coisa. Tu devia ser criança ou adolescente já. Não, sim, eu lembro quando eu era criança, a gente ainda tinha que dividir o tempo de tela no computador pra jogar Clube Penguin. Bom ponto. Mas, assim, em relação ao smartphone, eu só fui adquirir mesmo com uns 12 anos de idade. Tá bom. Pri, e aí tu? Bom, o primeiro contato, lembrado, pensando na idade mesmo, né? Quando eu era adolescente, não tinha mensagem, era o computador, né? Assim, de comunicação, tela de comunicação. Na infância, televisão. Eu nunca gostei muito de jogar, então não curtia videogame. Então era TV, assistindo desenhos. E na adolescência, era mais um message. Depois chegou a faculdade, que aí realmente foi o momento que eu mais entrei nessa parte de contato com tela pessoal, né? Mas na vida profissional, já tem 10 anos. Quando eu entrei na oftalmologia, já tenho 10 anos de atuando nessa área, estava justamente no boom de se falar muito sobre tela, porque começou a surgir resultado de pesquisas relacionando o excesso de tela com o aumento dos casos de miopia. Então, desde que quando eu entrei na oftalmopediatria, já vem se falando muito desse prejuízo. 10 anos que tu começou a falar isso como médica. Como médica. Mas tu tem uma filha de 9 anos, então meio que Foi mais ou menos junto. confunde um pouco Exatamente. essa área, né? E aí, o falar como médica para o consultório, instruindo as famílias, eu tinha também o desafio em casa, né, que foi o meu primeiro filho, foi Guilherme, de também fazer a mesma coisa em casa. Que foi um grande desafio. Eu me lembro, assim, como eu não tenho suporte, minha família é do Maranhão, a família do meu marido é da Paraíba, então meu filho usou tela, assistiu Galinha Pintadinha antes dos 2 anos, né? E eu percebo, até hoje em dia, esse reflexo do uso de tela. Né? Então, eu não consegui, como mãe, 0 tela até os 2 anos. Começou nesse boom de realmente se falar muito. Então, na consulta pediátrica e a mídia começou a falar muito disso, e começaram a surgirem os trabalhos, né? Mostrando a associação de alteração, de retardo no desenvolvimento da fala, motor. Então, eu como médica, falo muito, não para crianças pequenas, quando perguntam, doutor, e aí, é realmente 0 tela? Eu digo, né? Sim, não pensem só no olho. Você está aqui no consultório oftalmológico, mas eu vou falar não como oftalmo. Eu vou falar de você fazer isso pensando no desenvolvimento global neurológico do seu filho. Perfeito. Né? Então, os pais sempre falam, né, quando é bebê. Depois, quando realmente cresce um pouquinho mais, eu mudo um pouquinho mais o meu discurso, já mostrando a influência negativa direto na visão, né? Tá bom. E tu, Maria? Onde é que entra a tela? Entra onde? Entra no brincar? Entra no... Em que momento da tua formação? Bem, eu comecei a ter essa tela quando eu era pequena ainda, né? Mesma coisa, um computador dividido, né? Horas contadas e muitas brigas de vez em quando. Muita televisão, mas naquela época também a gente não tinha celular. E aí, mas eu lembro que ganhei meu primeiro celular, acho que eu era 2º ano. Eu tinha uns 16. E foi uma febre, porque aí quem chegava com o celular no colégio era uma febre. Mas também é uma coisa muito simples, né? O celular naquela época era muito simples. E comecei a usar muito o computador para trabalho. E aí a tela veio para mim, pro profissional, em peso. Porque como professora, tem que fazer planejamento de aula, né? Tenho que planejar atividades, tenho que fazer as atividades, tenho que buscar muita coisa que os alunos vão fazer na sala, pesquisa, tudo. E aí uso bastante. E aí, em sala de aula com meus alunos, eu sempre... Tela, pra mim, como professora, é uma coisa que vem pra melhorar. Tem que ter um propósito. Se a gente vai fazer uma atividade que é feita com lápis e papel, é lápis e papel, não precisa da tela. Mas se a tela, de algum modo, ela vai trazer uma coisa melhor, né? Vai melhorar aquilo ali que eu tô fazendo, vai trazer um a mais. Aí, sim. E aí entram jogos educativos. Muitas escolas, elas começam a fazer assinatura de aplicativos, né? E aí as crianças começam a ter o seu login pessoal no aplicativo. E aí isso tem pra leitura, tem pra matemática, tem pra ciências. E ajuda bastante, mas sempre com o discernimento que isso não vai substituir o professor, né? A proximidade, a sala de aula, o quadro também, né? A aula com exposição. Porque, assim, o vídeo também em sala de aula é uma coisa maravilhosa, né? Mas quando você vai contextualizar alguma coisa,
né? Quando já perde o sentido de você botar só pra criança ficar assistindo, pra você conseguir fazer outra coisa, aí já é o problema, né? Isso tem, em casa tem mais e na escola também tem, né? Essa questão de, o dia do cinema. Mas por que o dia do cinema, né? Porque o dia do cinema a gente faz na minha casa, né? Você faz na sua casa com a sua família, né? Em sala de aula a gente tem tanta coisa que a gente pode fazer, então tem que ter muito cuidado com o uso de tela pra não acabar roubando outros momentos que seriam de puro crescimento, né? E pensar também que às vezes a criança tem tanta tela em casa que na escola é o local pra ela não ter. Eu achava que eu não ia falar muito não, mas eu não resisto, eu fico querendo falar. Eu acho que é engraçado, porque, assim, a primeira coisa é que tela, a gente... eu acho que até em termo, vocês podem me ajudar, tá? Em termo conceitual, o que é tela. Porque, por exemplo, por que a gente não falava sobre tela quando eu era criança, que tinha a TV lá de tubo, que tinha o TV Colosso passando, que talvez, não sei se as meninas sabem o que é. Lembro. Sei. Que tinha TV Colosso passando, e ninguém falava nada. A gente podia assistir a manhã inteira, se quisesse o negócio, sabe assim? Aí é uma questão de... Aquela tela, ela tem um efeito diferente, aí pode ser que isso esteja nos estudos, aí eu não sei. Ela tem um efeito diferente, ou a ausência de estudos naquele momento fazia com que ninguém se preocupasse e a gente estava lá travado, vidrado na tela. Pelo menos, naquele momento, a gente tinha um horário para assistir as coisas, né? Então, assim, se eu quisesse assistir o Power Rangers, era de 11h10 da manhã, meu amigo. Se não fosse de 11h10, não ia ter. Então, assim, ou eu estava pronto em casa, tomado banho com o uniforme da escola para ir para aula, ou eu não ia assistir o negócio, porque eu não tinha o que fazer. Hoje em dia, Maria não consegue esperar um comercial. Um dia, ela descobriu que existia TV aberta e um filme que ela estava assistindo tinha um comercial. Ela disse, passa para poder começar o filme logo. Eu disse, calma, filha, isso se chama comercial. Eu tive que explicar para ela, porque para ela tudo é streaming. Então, a geração de hoje, a geração de Mariá, que talvez nem seja de Mariá, né? A geração até que deve hoje ter entre 10 e 15 anos, é uma geração que foi a geração que cresceu com tela. E aí, por isso que eu falo que eu acho que nem é um momento de culpar. Aqui é muito mais pra gente se entender. Porque eu acho que muitos pais não sabiam o que fazer. Não sabiam onde colocar, o que entregar. Achavam até que estavam fazendo um benefício. Porque, às vezes, o pai queria, eu vou dar um celular pro meu filho pra ele poder, não sei o quê. E aí, não sabia o prejuízo que estava fazendo, né? Só para fechar esse meu comentário, que era curto e se estendeu, uma vez eu participei de uma palestra e era sobre tecnologia. E no final, o apresentador, o cara que apresentou a palestra, começou a responder algumas perguntas e me pediram para fazer uma pergunta para ele. Eu disse, puta, me lasquei, né? Porque eu vou perguntar, eu vou lascar o cara. Porque o cara é 100% tecnologia e eu, a minha. A primeira pergunta que eu fiz para ele foi, você tem filho? Aí ele fez, não, mas eu tenho 9 sobrinhos. Eu fiz, no dia que você tiver um filho, você vai mudar a forma de pensar. Eu não acho que não é que eu seja contra a tela, mas eu acredito que precisa minimamente existir algum estudo na vida que diga em que momento, em que situação a tela pode e deve ser usada em cada faixa etária. Porque também a gente não pode pegar e ignorar que a tela existe e as crianças não vão saber que existe, que não vai acontecer e que não vai. Eu acho que sim, eu acho que aí também seria uma questão muito de ilusão, né? De se iludir de uma coisa que não vai acontecer. Aí eu pergunto pra vocês, assim, o que vocês acham disso? E qual foi o primeiro impacto que vocês, quando realmente se deram conta de que vocês estavam lá diante daquela problemática da tela, que vocês disseram, caramba, isso aqui é bom ou é ruim, o que é que eu vou fazer pra isso? Seja lá, em qual âmbito vai acontecer? Veja, respondendo a sua pergunta em relação a por que antes não se era comentado sobre os efeitos das telas. A cyberpsicologia, que é a área que eu estudo, ela surgiu muito recentemente. Inclusive, o termo foi usado pela primeira vez em 1998. Então, a partir daí, começaram a surgir várias pesquisas sobre os efeitos das mídias, no geral, porque a cyberpsicologia busca entender a interação humana com as TICs, que é as tecnologias de informação e comunicação, que a gente chama. Então, vários tipos de tecnologias nesse sentido. Então, esses efeitos só foram começar a ser observados de forma recente. Então, os primeiros estudos, teoricamente, eles são de praticamente dos anos 2000 para cá. 98, final dos anos 90 para cá, né? Qualquer coisa relacionada. É tudo muito Ou seja, recente. a gente foi uma criança feliz com ela e sobreviveu. Mas meu TDAH, não. Ele está aqui hoje, resistindo. Mas eu acho que também tem a questão dos efeitos, como você falou, de que naquela época a gente queria ver TV Globinho, era, sei lá, era de 9 às 10. Uhum. E é isso. Passou só no dia seguinte. É que estudava de manhã se lascava, porque não tinha desenho Não de tinha tarde. nada. Mas tinha aquela sessão da tarde ali, às vezes que era meio Marimar, falhado. Lagoa Azul, quando era...
Era muito ruim estar de manhã, porque ninguém tinha desenho pra assistir de tarde, não. Quando o filme era ruim, meu Deus, não tinha nada pra fazer, assim, né? Você tem que arranjar realmente o que fazer. Sabe o que eu lembrei? Quem estava de manhã assistia TV Cultura, Castelo Castelo Rá-Tim-Bum, que era Rá-Tim-Bum! tarde. Né? Era muito isso, velho. E Malhação. Eita, mas eu já era adolescente, né? Que aí era muito... As temáticas muito... É igual hoje os YouTube que eu tenho que ficar de olho que é pra marear no assistir. Pois é, mas hoje essa questão do streaming, que tá tudo lá, e assim, a criança não quer nem mais esperar pelo comercial, né? Isso traz mais problema ainda pra situação. Com certeza. Até, assim, até na parte oftalmológica mesmo, como me falou. É os estudos, porque você precisa passar 5, 10 anos para você entender a ação daquilo globalmente na criança, né? Então, começou o boom da tecnologia, então você não tinha como saber a repercussão disso logo, só depois de um certo tempo. Então, na oftalmologia, veio muito relacionada o boom da miopia. Então, antigamente a gente assistia televisão, não tinha nenhum portátil, né? Não era nada muito próximo ao rosto. Então, para a gente, oftalmologista, a TV pensando no olho não é algo tão ruim, porque é considerado visão de longe. Então, o efeito da luz direta no olho é menor. E o principal problema relacionado à miopia e até mesmo estrabismos relacionados a excesso de tela é a distância do olho. Então, quanto mais próximo do olho, mais o olho faz esforço para o foco. Como a criança ainda tem um olho muito elástico, isso tende a fazer com que o olho cresça mais rapidamente. E com isso, avança a miopia. Então, para a gente, essa distância do olho é muito importante. Então, para a gente, celular e tablet é o grande vilão. Então, por favor, 1 hora de tela, TV. Evita celular, evita o tablet. Essa distância mínima do olho, hoje em dia já é recomendado que seja no mínimo 30 centímetros. Então, mais do que 30 centímetros é o que melhora ou diminui a chance de ter alguma repercussão ruim. Mas então, o que a gente pode entender é que, se a gente resolve da tela, ok, cada um faz o que quer, o ideal é que seja o mais distante possível dos olhos da criança. Exatamente. Né? Por uma questão de formação, desenvolvimento, etc, aquela coisa toda. Então, se eu vou botar a criança para ver alguma coisa, que eu boto na TV, sentada no sofá, lá com a... Pensando no olho, né? Sim, pensando no olho, né? Exato. Imaginando o olho, pronto. Imaginando o olho, TV. TV e ambiente iluminado, né? Agora, celular, porque o braço da criança é um braço curto. Ninguém consegue ficar assim por muito tempo. Aí as crianças chegam, mas tia, eu faço assim. Eu disse, meu amor, você não consegue ficar muito tempo. Segure aí, vai cansar, então vai aproximar. E quanto menor a criança, mais, assim, menor é o bracinho. Então, mais próximo ao rosto, ele vai colocar. Né? Tanto é que quando eu ligo pra minha sobrinha de 2 anos, que ela pega o celular, eu vejo só uma bochecha. Ela enfia assim na... Porque ela enfia aqui. Exatamente. Ainda mais crianças menores, a visão dela é melhor mais próximo. Então, ela ainda está em desenvolvimento visual. Por isso que o raio de interesse da criança menor é pertinho, 1 metro, 2 metros, ela vai crescendo, ela vai tendo interesse por coisas mais distantes, porque a visão dela para longe vai estar melhor. Então, tudo isso envolve o interesse, né, de ficar com o celular, com o tablet, com o portátil mais próximo do rosto. Uma coisa que eu até, já pensando nas... Eu fico ouvindo as coisas e fico pensando, lembrando do que eu ouvi quando Maria foi crescendo, né? E aí uma das primeiras coisas que o pediatra falou foi que não dê tela, estou falando de forma muito resumida, tá? Porque isso vai trazer alguns problemas, além do visual, cognitivos, de percepção, de entendimento, que podem levar para outras coisas. E aí pode levar para naquela época, tá? 5 anos atrás, o que era? Pode ser um TEA, um TDAH, alguma coisa assim. Não sei se existe relação propriamente dita. Mas uma das coisas que ele me falou que me fez meio que aceitar o argumento, independente do que fosse, foi uma questão muito prática. Ele disse, imagina uma criança que não vê tela e você tá aqui, você joga uma bola, a bola vai bater aqui e vai para lá. Ela vai acompanhar a bola até onde a bola for parar. Uma criança está acostumada com a TV. Quando essa bola sai do quadro da TV, da moldura da TV, ela não tem um reflexo de acompanhar. Por quê? Porque ela está acostumada que aquilo ali é limitante para ela. Então, isso me fez chamar a atenção de um jeito que eu disse, caramba, eu não posso deixar a Maria assistir tela por conta disso. Porque as outras coisas eu nem sabia, na verdade, o que era, como é que seria, o que poderia ser. Mas é uma coisa que eu nunca vou esquecer. E faz muito sentido pra mim. Toda vez que alguém ia discutir alguma coisa sobre tela, eu dizia, veja, eu tô tentando dar tela, mas quando eu vou dar, eu boto coisas tipo assim, tá errado, eu sei que tá errado, mas eu boto bichinhos, sei lá, gato, cachorro, coisa de verdade, muito mais do que filmes coloridos, com luz, com coisas que estimulam. Porque assim, a gente viajava muito. Principalmente no Maria até 2 anos, era a flexibilização da pandemia, né? Então, a gente ficava indo muito pra praia, indo e voltando, e era pra uma bebê. Passar 1 hora e meia, 2 horas no carro é um sufoco. Então, depois de um tempo, a gente começou a fazer.
Aí eu lembro muito que eu fui na escola dela, aí a diretora lá fez, Deco, aqui ó, a gente não dá tela de jeito nenhum pro aluno. Fiz, mas Maria não assiste muita tela não, porque ela só assiste quando é animalzinho, coisa assim, quando a gente tá no carro ela fez, tá errado, viu? Bem assim, na minha cara, eu sei que tá errado, mas porque tem hora que não tem o que fazer, mas aquilo também me marcou, sabe? Tipo, o dela, de ela parar pra mim e dizer, tá errado. Então assim, cara, tem mais gente falando que tá errado, então realmente tem alguma coisa a ver com isso, né? E hoje eu vejo vários reflexos, mas que a gente vai chegar ao passo que a gente for conversando aqui. Mas vocês acham que existe, assim, tipo, alguma idade, alguma relação entre alguma fase? Por exemplo, em que idade para o oftalmo é uma idade ok para que as pessoas comecem a usar a tela da forma devida? Porque eu uso óculos desde a escola, então para mim, depois que virou proteção de lente azul, eu uso direto isso. Isso é balela, o tempo né? todo. Esse É negócio balela? de filtro azul. Olha, eu vou falar com a minha que me vende esse negócio de balela. Já saíram trabalhos que mostraram que a longo prazo não faz muita diferença. E o problema é esse negócio E ainda pago por isso. de filtro de luz. Não, você vai ter conforto, né? Ah. A luz azul vai deixar seu olho seco. Você com filtro de luz, você vai ter conforto. Mas foi horrível esse boom de marketing de filtro de luz azul, porque assim, doutora, não se preocupe, meu filho tá usando óculos com filtro de luz azul. Ele não tem necessidade de óculos. A família só comprava o óculos, não colocava grau, só para usar o filtro de luz para poder dizer, tá tudo bem, meu filho está usando filtro de luz azul. Aí você conversar que não é, por exemplo, não é a luz que vai gerar a miopia, que vai gerar o estrabismo, mas sim um posicionamento da tela no rosto. A luz, a longo prazo, qualquer radiação, vai ter prejuízo no envelhecimento das estruturas, né? Mas o grande marketing da luz azul era que, a longo prazo, iria diminuir uma doença que é a doença macular relacionada à idade, e foi visto, depois de 10 anos de estudo, que não tem uma diferença significativa na taxa dessa doença, né? Então, para a gente, oftalmo, a pediatra, hoje em dia, a gente até está não recomendando mais usar filtro de luz azul, dependendo, porque a luz entrando no olho tem um fator positivo, que até uma das recomendações é de exposição ao sol, né? Hoje em dia, as crianças ficam mais em ambientes internos, e a gente precisa, como recomendação, orientar a exposição à luz natural, o sol, porque isso ajuda no controle do crescimento do olho e, consequentemente, no controle do avanço da miopia em crianças. E aí, às vezes, esses filtros acabam diminuindo. Mas o que é que eu falo para a mãe? Então, a gente, como oftalmo, a gente fala a mesma língua do pediatra. 0 tela até os 2 anos, de 2 a 6 anos, mais ou menos uma hora por dia, né? E aí, o que eu falo? Me diga, seu filho tem 2 anos, doutora, ele tá viciado no celular. Eu disse, é mesmo, quem é que dá o celular? Doutora, doutora, ele chora Daqui a muito. pouco ele tá jogando bet. Infelizmente, se Apostando. você dá... Então, o que a criança vai fazer com um eletrônico pequeno? Jogar. Claro. Então, assim, se realmente precisar jogar, compra um videogame, joga na TV. Agora, eu sempre digo, tenta diminuir ao máximo, porque agora realmente ele não precisa da tecnologia. Uhum. Já ele vai precisar fazer um trabalho, vai precisar pesquisar, vai precisar se comunicar. Então, aproveita agora que ele não precisa para dar o mínimo possível. Então, eu digo, é impossível realmente. Chega uma hora da criança não ter nenhum contato. Mas você precisa ter consciência de saber selecionar o tempo que ele realmente precisa da tela, do tempo que é só para jogar, só para se divertir. Né? E incentivar outras coisas. Antes da próxima pergunta, vou até tirar meu óculos agora. Não. Pra você vai ter conforto. Ô, Leni, me diz uma coisa. E na psicologia, o que é que a psicologia entende dessa questão do uso das mídias, da tela e a relação com essa infância? Primeira infância, se tem alguma idade que se comenta a partir de que, pode, não pode, influencia, não influencia. Como é que funciona isso? Eu queria só deixar claro que muitas vezes as pessoas demonizam, né, a tecnologia. Mas, na real, não é a própria tecnologia que é o risco. São várias outras variáveis que influenciam isso. Então, por exemplo, a questão da educação, a questão até o uso de celulares ou outras mídias por parte dos pais. As crianças podem ver aquilo e se inspirar, por assim dizer. São várias outras contingências que estão agregadas a isso. Então, tudo vai depender da forma como a criança utiliza, como os pais disponibilizam nessas mídias para elas e todas essas questões. E falando um pouco sobre o que foi comentado anteriormente dos estudos, realmente, de fato, como a Priscila até comentou, alguns estudos, eles demoraram a perceber o impacto a longo prazo, porque realmente é uma coisa nova. Então, a gente demora um pouco a perceber isso. Mas o que a cyberpsicologia mostra é que essa questão do uso problemático das mídias, né, ressalta muitos sintomas da ansiedade, às vezes causa irritabilidade em crianças mais novas, pode causar a questão do déficit de atenção, a dificuldade de controlar os impulsos. Isso tudo acontece porque as crianças e os adolescentes ainda estão com o cérebro em desenvolvimento, né? Então, elas não têm muito essa capacidade de se autorregular, ou então conseguir perceber quando é o momento de parar, ou
perceber que, assim, ter o pensamento futuro. Então, realmente, essas são todas questões que a gente tem que ter em mente antes da tela para as crianças. E sobre a questão de quando, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria também recomenda quando já tá um pouco mais velho, por assim dizer, entrando um pouco na pré-adolescência. Mas uma coisa que eu gosto muito de distinguir, eu acho que é muito importante pra gente ter em mente, é a questão do uso, por exemplo, o uso passivo ou uso ativo das telas. Quando a gente vai trabalhar ou fazer alguma pesquisa, a gente tá usando aquela tela, mas com um intuito específico. É muito diferente de quando a gente vai utilizar, por exemplo, abre o Instagram e fica passando Reels. Isso é um uso mais passivo, que você não tem a interação com o conteúdo, inclusive alguns estudos mostram que é o pior tipo de uso, porque você não tá retendo nada ali, a sua memória, ou então tá só meio que descansando, entre várias aspas, né? E não tá, assim, tendo muito um processamento cognitivo. Então, é sempre importante a gente distinguir esse uso, porque é impossível, eu concordo, é impossível a gente viver sem telas hoje em dia, porque ter esse movimento de zero tela, às vezes, é até prejudicial, porque, por exemplo, muitos adolescentes utilizam, né, e até também com a questão da pandemia acabou acentuando muito isso, a questão das telas para Foi um incentivo para que as pessoas usassem também, né? Isso, mas também a questão, por exemplo, da socialização, a questão dos próprios estudos mesmo, hoje em dia revolucionou, né? Maria pode falar melhor, mas assim, a questão da tecnologia revolucionou muito essa questão dos estudos, e enfim. Então, eu acho que existem pontos positivos das telas, e pra mim, tudo mora aí no equilíbrio, sabe? Essa questão de promover o uso saudável da tecnologia. Acho que a gente vai destrinchar mais pra frente, mas eu queria realmente fazer um pouco essa defesa. Não é a tecnologia que é o risco. São várias outras variáveis que a gente tem que ter em mente. Eu acho engraçado. Primeiro que talvez eu seja, por exemplo, um exemplo de alguém que sofreu essa influência no período por exemplo, da pandemia e etc., do uso de tela. Eu nunca fui uma pessoa de usar muitas redes sociais. Apesar da minha esposa, sim, usar isso como trabalho há, sei lá, 10 anos já. Eu nunca fui tanto, nem nunca usei tanto isso. Mas foram as redes sociais que me ajudaram, durante a pandemia, do lockdown, a fazer eu chegar aqui hoje. Porque eu comecei a filmar Mariá para que meus amigos e minha família pudessem acompanhar os primeiros meses dela, porque ninguém conseguia, porque estava no lockdown, ninguém podia ver, e aí foi começando. E aí começou a aparecer gente, e aí o resumo é que a galera começou a dizer que eu era um super pai, porque eu cuidava da minha filha. E aí eu acho que, eu repito muito isso, porque eu acho que é um absurdo. E aí foi quando eu tive, né, eu pensei, caramba, eu simplesmente deixo isso e continuo fazendo a minha parte, e deixo a galera achar que eu sou um super pai, ou eu faço alguma coisa. Eu resolvi fazer alguma coisa, e a gente tá aqui hoje conversando sobre isso. Mas é muito legal. Outra coisa que você falou é que, assim, por exemplo, Mariá, ela não tem tanto o acesso, vamos dizer assim, à tela do celular. É muito raro ela pegar o celular, é muito pontual. Em algum momento que a gente realmente tá, sei lá, ela tá muito, não quer, tá muito, tá no restaurante, sei lá, eu tô dando um exemplo assim, cara, Maria, quer o telefone? Quer. Ela, quando pega o celular, muitas vezes ela quer, inclusive, gravar TikTok sem saber o que é TikTok, porque pra ela TikTok é dançar, ela bota pra gravar e dançar, né? Tem até um vídeo no meu Instagram que é muito engraçado, que a gente tava na missa e ela pega o celular, papai, vou gravar, fica filmando o padre. De repente, ela pega, mexe na câmera, vira a câmera pra frente, bota no cantinho assim e começa. Quando ela faz isso assim, bate na cabeça, aí a Aline viu e você pegou ela, filha, não sei o quê, né? Eu acho que era uma capelinha. Todo mundo viu, menos o padre, graças a Deus, que aí ele continuou a missa. Mas ia ser muito engraçado se ele tivesse pegado ela dançando. Mas o que eu sinto de Mariá é que ela é muito imediatista. Em qualquer coisa. A vida dela é o imediatismo à flor da pele. E isso é uma coisa que me incomoda. E eu só consigo ligar a tela. Sendo bem sincero. Ela é de um jeito que ela faz assim, papai, a gente precisa mudar o lugar que a gente mora. Por quê? Não, porque é muito longe da escola e da colônia de férias. Mariá, daqui a 10 minutos a gente tá em casa. É muito tempo. Até lá, ela me pergunta, tá chegando 5 vezes. E não é aquele tá chegando de antigamente, que é uma criança que tá não sei quanto tempo no carro, tá chegando. Não, ela entrou no carro, ela reclama que vai demorar. Ela não consegue esperar. E é pra qualquer coisa na vida, né? Então, assim, eu ligo muito a questão do, não, esse aqui eu já vi, peraí, passa. Esse aqui não sei o quê, passa. Esse aqui, sabe? Eu ligo muito a isso, se é verdade ou se não é. É verdade. Você não tá errado em pensar dessa forma. Realmente. E eu acho que surge a partir das redes sociais, sabe? Essa questão do scrolling fast, que chama. Que é você ficar passando os vídeos muito rápido, ou então já querer acelerar pra ver qual é a chave daquele conteúdo. Então, assim, realmente é uma coisa que as redes sociais também trazem, essa sensação de imediatismo. Muitas vezes também dificuldade da relação interpessoal. De, assim, até perceber empatia, sentir empatia pelo outro, porque você tá ali na sua rede social, você quer satisfazer as suas necessidades, você meio que não tá nem aí pro outro. É um dos efeitos que ainda tá sendo estudado.
em relação a essa questão das telas. Mas, especificamente sobre esse ponto do imediatismo, é uma coisa que acontece bastante. Você não tá errado em pensar que é em relação às telas. Meus filhos ainda não usam rede social no estilo Instagram. Uhum. E eu controlo muito. Até YouTube, eu proíbo hoje mesmo, desinstalei YouTube. Eu já fiz. Eu também, lá em casa não tem não, tá escondido. Porque eu não deixava assistir, mas de vez em quando eu pegava assistindo. Mas eu acho relacionado ao estímulo mesmo neurológico da tela. Uhum. Sim. Então eu percebo, assim, é visível, por exemplo, usa um pouquinho mais, final de semana tá um pouco mais liberado e ficam extremamente ansiosos, agitados, né? Isso. Lá em casa, né, normalmente, durante a semana, é zero, não deixo nem televisão. Aí, final de semana, então fica. Minha pequena, hoje é que dia? Terça, quarta, quinta. Então, e aí, no final de semana, acorda bem cedinho, porque sabe que vai poder assistir televisão. Então, muda completamente. Ansiedade, meu filho também tem TDAH, então fica muito mais emotivo, ansioso, né? Sofre mais quando você tira. E é visível dentro de casa, né? Eu que tenho filhos, a influência negativa nessa parte psicológica, comportamental, muda completamente. E é esse o controle, os estudos estão trabalhando muito nisso, né? É importante, sim, a comunicação. Hoje em dia a gente usa para tudo mesmo, mas você conseguir ter esse equilíbrio, você conseguir dar essa oportunidade, mas que isso não atrapalhe nessa outra parte, é que é a chave do negócio que a gente ainda tá aprendendo, né? E quando nós nos tornamos pais, aí você vai realmente viver essa dificuldade. Eu só vou falar só uma coisinha, porque você tá falando do seu filho, também da minha sobrinha. Manuela, que ela também não tinha contato com telas. E era assim, e era o meu orgulho, sabe? Porque lá em casa, meu irmão é separado. E aí, quando ela vai pra casa dos meus pais, com meu irmão, e passa o final de semana, era pouquíssimo. E quando tinha, era uma televisão. E aí, ela chegou lá em casa um dia, na casa dos meus pais, com um celular. E aí, nossa, eu fui no chão. No chão, assim. Porque, enfim, de tudo que eu estudo, que eu vejo. E ela, nesse dia, extremamente ansiosa pra estar no celular. Porque ela tava no celular no carro, pegou no sono, recolhemos, né? Quando chegou em casa, eu recolhi, minha mãe me deu, eu recolhi. E ela dormiu, tava dormindo. Quando ela acordou, ela fez, cara, meu celular. Meu celular. Aí eu fiquei, poxa, foi que deu esse celular pra ela, né? E aí fui conversar lá em casa, fui conversar com os pais e tudo, procurar saber. E ela passou o dia inteiro falando do celular. Uma coisa que ela não fazia antes, que a gente descia, ia pro parque, tem um Parque das Graças do lado da casa dos meus pais. Né? E ela o tempo todo querendo descer, eu pro parque do prédio, pra falar com a vizinha, que é a amiguinha dela. E aí, nesse dia, ela começou a chorar, a se jogar no chão, uma coisa assim que eu não via minha sobrinha fazendo, porque ela queria muito o celular. E Dinda me dá o celular, me dá o celular. Eu disse, olha, eu não vou dar. Você pode usar o celular em outro lugar, mas aqui com a Dinda a gente vai fazer outras coisas. E, poxa, eu adoro, né? Eu trabalho com isso, criança pra mim é maravilhoso, então eu gosto de trazer coisas pra ela. Mas uma mudança no comportamento, assim, de 0 a 100, sabe? Aí depois a gente conversou muito com os pais, conversei com os pais sobre isso. E aí tiraram, né? E aí meio que vai o desmame, né? Foi rolando aquele desmame e ela, graças a Deus, foi esquecendo. Isso que passou agora foi somente a pontinha do iceberg. Imagina assistir esse episódio inteiro sem nenhum corte. Agora eu te convido. Volta lá atrás, no episódio anterior, e assiste, porque vale muito a pena. Valeu, pessoal, e até a próxima. Fala, papito. Eu vou te dar. Papito, fala, papito.